É muito bom ter sempre alguém para colocar a culpa, principalmente quando essa culpa é nossa. E a verdade é que o algoritmo foi pego aí de bode expiatório para dizer que seus vídeos não performam, não são entregues e que você é um coitadinho. Mas nesse vídeo você vai entender exatamente o papel do algoritmo no seu canal e contigo e como se alinhar a ele para mudar o seu canal de uma vez por todas. Bom, tem muita gente que está acostumada com o algoritmo de outras redes sociais e não entende muito bem como funciona o algoritmo do YouTube, e eu quero explicar isso rapidamente antes de entrar no ponto do porquê o algoritmo não é um vilão, não é o seu inimigo e, na verdade, toda a culpa é sua, nossa, minha, de quem quiser, né? Então, assim, o YouTube, ele funciona com base em métricas. Um vídeo tem 100 impressões. Se ele tiver um CTR de 1%, uma pessoa clicou neste vídeo. A partir deste dado, 100 pessoas receberam, uma clicou, ele vai ver quanto tempo essa pessoa ficou naquele vídeo. Esse é o tempo de exibição que a pessoa fica no seu vídeo. Assim, o YouTube obviamente vai querer que seu vídeo performe, seja entregue para mais pessoas, principalmente se o seu canal for monetizado, porque se ele for monetizado, o YouTube também vai ganhar 50% das receitas que você gerar. Então, não tem como o YouTube estar contra você se na verdade ele também ganha com você aqui. Mesmo que você não tenha o canal monetizado, o YouTube vai querer fomentar o seu conteúdo para pessoas interessantes para que você um dia consiga ser monetizado e, sendo monetizado, consiga gerar receita para o YouTube também. Então, assim, quando um vídeo não é entregue, o algoritmo analisa as métricas, entende que o vídeo foi enviado para 1000 pessoas e apenas uma delas clicou, essa que clicou não se manteve no vídeo. E isso diz muito mais sobre o tema e o público e a forma como você inicia e conduz esse vídeo que especificamente o algoritmo não querer entregar. Óbvio, até entender qual é seu público, até você entender a forma como você produz, até que todas as coisas estejam alinhadas, vai um bom tempo, vai um longo tempo, onde você vai ficar batendo cabeça, o algoritmo também vai bater cabeça até achar o seu público, criar o seu público, que seja, e você também conseguir produzir vídeos constantes naquela vertente ali que você escolheu. Como eu falei, isso é um resumo muito breve do que é o algoritmo do YouTube, como ele vai analisar o seu canal, mas dá pra ver que ele não vai querer deixar de te ajudar, não vai querer deixar de entregar o seu vídeo, e aí você faz um vídeo maravilhoso e o YouTube simplesmente não divulga ele. Nossa, como ele é coitadinho, não recebe inscritos e visualizações. Não é bem assim. Óbvio, como eu falei, o fato de não ser monetizado aí é uma especulação, pode ser que o YouTube ele faça uma preleção de canais que são monetizados e ele ajude mais do que canais não monetizados. Mas eu acho isso difícil, claro, tem um impacto, não vou dizer que não, mas assim, é difícil para todo mundo, sendo monetizado ou não, tendo um canal recente ou um canal antigo, você precisa, na verdade, conquistar a atenção das pessoas e passar uma boa mensagem para elas. Então, assim, o algoritmo é só o meio campo, né? Ele é só o meio do caminho que junta alguém que quer saber de alguma coisa com você que está falando essa coisa. Então, assim, se você tiver um título curioso, uma thumbnail chamativa, tiver um bom teaser que vai instigar a pessoa a continuar no vídeo, essa pessoa vai se manter no vídeo, no final do vídeo ela vai dar um like, vai fazer um comentário, obviamente este conteúdo é melhor aos olhos do YouTube. Mas as métricas passam para o YouTube essa visão, mas na verdade a gente só está lidando com uma outra pessoa e o YouTube usa isso como forma de analisar se o vídeo vai ser divulgado ou não. Por isso que um vídeo viral tem muita gente que comenta, muita gente que assiste, muita gente que clica na thumb. Obviamente, todas as métricas são muito boas. Isso falando especificamente sobre análise de métricas, até por isso, com essas métricas, a gente consegue ter uma noção de temas que estão em alta, do que as pessoas têm gostado, do que tipo de roteiro elas gostam dentro do nosso canal. Se um vídeo tem muitos cliques, talvez a thumb e o título tenham sido chamativos. Mas esse vídeo pode não ser viral, ele pode ter muitos cliques e perder com em tempo de exibição. As pessoas não se mantiveram ali, então o tema é interessante, mas a condução do vídeo foi uma bosta. Assim como um vídeo pode não ter cliques, ou seja, o título e também não chamaram tanta atenção, mas daquelas 10 pessoas que assistiram, temos uma média de 7 minutos de 10 onde as pessoas se mantiveram ali no vídeo. Ou seja, a condução do vídeo para as pessoas que receberam foi ótima, mas o YouTube não conseguiu alavancar isso porque
não houve tanto interesse por parte de outros públicos, outras pessoas. Então, e dá para perceber que é como se fosse uma ciência de dados, né? A gente vai analisando, esse é o meu trabalho, a gente vai entendendo assim conforme as métricas nos dizem. Mas, como eu acabei de pontuar, tudo isso diz respeito a você, ao conteúdo que você cria e a forma como você embala esse conteúdo, título, thumb, teaser, roteiro, todas essas coisas, tá? Mas aí a gente pode tirar uma conclusão muito simples, que é o algoritmo, na verdade, são apenas as pessoas que consomem esta plataforma, o YouTube. A pessoa tem uma, como é que eu posso dizer, uma predisposição a gostar de determinados assuntos e você precisa encontrar essa pessoa que está predisposta a gostar do seu assunto, da forma como você fala, do jeito que você conta as histórias, do jeito que você produz seus vídeos. Na verdade, quando a gente fala de algoritmo, a gente está falando do jeito com que as pessoas lidam com a plataforma, o jeito que elas têm a sua atenção fisgada, o jeito que você vende a ideia para elas, e assim a gente consegue ter uma performance um pouco melhor. Claro, quando a gente está falando de um canal pequeno, começando, é diferente de um canal grande, mas são pessoas, poucas pessoas e muitas pessoas, não muda muito disso. O que eu vejo também é que, principalmente nessa questão de profissionais que estão em outras áreas trabalhando com a internet como uma forma de conquistar clientes, fechar negócios, então as pessoas têm uma aversão ao se render ao algoritmo. Isso porque elas não entendem que o algoritmo são as pessoas. Se você, por livre e espontânea vontade, decide trabalhar com a internet e acha que não vai se render ao algoritmo, na verdade você não vai se render às pessoas e não se rendendo, né? Não vou botar aspas em tudo, mas vocês estão ligados no que eu tô falando. Não se rendendo ao algoritmo, você não alcança as pessoas. E ponto final. A gente escolheu a internet para estar aqui. O meu trabalho está completamente vinculado à internet, mas um nutricionista, um arquiteto, um médico, um engenheiro, qualquer tipo de pessoa que queira usar a internet aqui não está intrinsecamente relacionada com a internet, mas ela precisa dos meios da internet para alcançar as outras pessoas, e isso costumeiramente chamam de algoritmo. Então, assim, não querer trabalhar da forma com que o YouTube lida, ou que o YouTube faz a ponte com as pessoas, pode até ser uma questão sua, mas se você não fizer isso, você não vai alcançar as pessoas, não vai conseguir vender a sua mensagem, não vai conseguir vender os seus produtos, não vai conseguir alimentar a sua família, porque não vai ter venda. E é óbvio que, dizendo isso, a gente não precisa aderir a todas as trends que estão em alta, fazer conteúdos de baixíssima qualidade para agradar a maioria das pessoas, mas a gente precisa entender como o jogo funciona. Eu poderia simplesmente colocar nesse título como funciona o algoritmo do YouTube, mas nenhum de vocês que estão aqui iria clicar na porra do vídeo. Então eu preciso achar um jeito de criar um título que seja um pouco mais chamativo, uma thumbnail que dê algum insight, dê alguma dica do que vai ter nesse vídeo e um teaser que diga o que é e o que não é esse vídeo para que você chegue até este momento que você está. Eu não fiz nada por acaso e você não está aqui por acaso. Se lá no início do vídeo eu começasse, então gente, eu tenho minha história que eu tô no YouTube, aí o YouTube é muito ruim comigo e o algoritmo e não sei o que. Obviamente, poderia ser só um começo ruim, mas você não estaria aqui porque não foi trabalhado para estar aqui. Você está aqui porque eu estou trabalhando que você esteja aqui até este momento. Isso é entender como o jogo funciona. Obviamente, eu não gostaria de ficar 15 minutos, meia hora, um dia pensando em qual título eu vou botar, em qual thumbnail eu vou fazer. Mas este é parte do jogo da internet, do jogo do algoritmo, do jogo da atenção das pessoas, que é a desgraça do algoritmo. Então, não tem como você querer trabalhar com a internet e dizer que o algoritmo é seu inimigo, sendo que o algoritmo são as pessoas para as quais você vai vender. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que os seus possíveis clientes e clientes são seus inimigos, o que não faz o menor sentido. É muito mais fácil você pegar e falar, bom, eu ainda não entendi o jogo do YouTube, eu quero melhorar nisso e eu vou fazer o esforço necessário para alcançar este patamar, por assim dizer. E aí você está muito mais alinhado de expectativa e também de técnica para trilhar este caminho que o YouTube vai te colocar. E até falando neste exemplo do título, é muito verdade isso, porque assim, a gente tem tanta oferta de conteúdo, tem tantas pessoas produzindo conteúdo que se a gente não for um pouco sensacionalista, a gente não vai
despertar a atenção das pessoas. E ser sensacionalista não tem nada a ver com ser mentiroso ou com ser, sei lá, falcatrua. Eu não estou mentindo para caçar a atenção dessa pessoa e essa pessoa vai ficar comigo para isso. Existem pessoas que fazem isso? Sim, mas nós aqui que estamos neste canal não vamos fazer isso. Vamos usar este artifício, que é o sensacionalismo, talvez uma hipérbole, uma coisa mais exagerada, uma coisa mais de marketing mesmo, mas para vender uma boa ideia. Eu estou aqui tentando fazer com que você alinhe sua expectativa da forma como o YouTube é, para que você tenha uma jornada um pouco melhor para criar seus roteiros, criar seus vídeos, editar seus vídeos, postar e ter uma empresa aqui dentro do YouTube. Eu não estou falando isso, fazendo um sensacionalismo para vender uma ideia, vender um produto com base em nada. Então, assim, é muito diferente. Sensacionalismo não tem nada a ver com, como é que manipulação, era isso a palavra que eu estava tentando lembrar. Persuasão é uma coisa, manipulação é outra, e não tem nada a ver com sensacionalismo. Dá para usar o sensacionalismo para as duas coisas. Eu quero te manipular para que você compre o meu produto e se foda e eu fique com o seu dinheiro. Ou eu posso te persuadir a entender a minha visão, você aplicar as suas coisas, e aí quando você precisar, você me contrata e eu ganho meu dinheiro e você ganha o seu. E tá tudo certo. As duas questões usam o sensacionalismo. Porque a internet é desse jeito. Como eu falei, se eu botasse nesse vídeo como funciona o algoritmo, ninguém ia clicar. Você não ia clicar e não adianta dizer, ah não, eu clicaria porque eu gosto do seu canal. Não, ninguém precisa mentir aqui. Então, para encerrar, como eu expliquei, o algoritmo ele vai avaliar o contexto geral da obra, quantas pessoas receberam o vídeo, quantas clicaram, quantas se mantiveram, qual o nível de engajamento, quão interessante aquele vídeo é para as pessoas, vai analisar tudo isso e é por isso que é uma tarefa complicadíssima atingir todos esses requisitos e fazer com que um vídeo viralize, quebre, fure sua bolha e atinja mais pessoas. É possível fazer? É muito possível fazer. E é assim que os canais crescem. Quando você vai acertando vídeos e ele vai expandindo a sua bolha e trazendo mais pessoas que vão servir como base analítica do algoritmo para recomendar novos vídeos. E assim o teu público vai crescendo. Mas, como dá para ver, não é que o algoritmo é um vilão, é que a gente, né, no caso vocês, não sendo prepotente, não tem a capacidade ainda de atingir todos esses requisitos, fazer todas as coisas necessárias. É por isso que a gente precisa continuar gravando, continuar publicando, continuar fazendo o nosso trabalho para que consiga atingir todos esses requisitos e aí sim enxergar o algoritmo como nosso aliado e não como nosso inimigo.